Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Camila Laudelo e esse é o canal da Qualidade, o qual é formado por profissionais da consultoria Santa Isa. Dando continuidade aos nossos vídeos, hoje vamos mudar um pouquinho o item, legal? Hoje a gente vai começar o estudo do item 6 da norma, que ele é chamado de planejamento. O vídeo de hoje, mais precisamente, vamos falar do item 6.1.1 da norma ISO 9001, o qual trata sobre ações para abordar riscos e oportunidades. Nosso foco nesses vídeos é que eles sejam curtos e objetivos, para lhe ajudar a interpretar os requisitos dessa norma, né, de forma clara e objetiva. Por isso, esse assunto ele vai ser tratado em dois vídeos, ok? Primeiro, esse vídeo onde a gente vai falar do 6.1.1, e no próximo vídeo, a gente fala do item 6.1.2, que um acaba sendo complemento do outro. Fiquem ligados, tá? Não percam. No nosso último vídeo, falamos sobre papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Caso você não tenha visto, eu recomendo fortemente que você volte e assista, pois passar por cada um dos itens da norma facilita a sua compreensão, facilita você entender o porquê você está fazendo cada coisa, né? Eu acho que ajuda bastante a gente conseguir entender a dinâmica que a norma trouxe. Antes de falarmos da norma, vamos entender um pouquinho o que é risco. Quando a gente falar em risco, é qualquer coisa desconhecida ou incerta que possa impedir o sucesso de determinada ação. Geralmente, um risco é qualificado pela probabilidade da ocorrência e pelo impacto que pode causar no projeto caso ocorra. Então, por exemplo, vou começar a estudar. Legal? O risco é que eu não me forme. E aí eu tomo ações, eu estudo, eu faço diversas atividades para que eu consiga me formar. O risco existe, mas eu tomo ações para minimizá-los, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse item. Bacana. Sabendo disso, vamos começar a entender o que a norma nos diz sobre esses riscos e oportunidades. Antes de falarmos da norma, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal. Caso você conheça alguém, né, que também gosta do assunto ou precisa saber sobre o assunto, compartilhe as informações. O nosso intuito aqui é levar informações de qualidade numa linguagem simples e objetiva para que você entenda um pouquinho mais sobre esse mundo das normas aí. A gente está falando de 9001, mas a ideia é que esse canal passe por algumas normas. Legal? Pois bem, chega de blá 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 e vamos estudar a norma. No item 6, denominado planejamento, não tem nenhum requisito, ele é apenas o título, né? Então, ele determina lá o que a gente vai falar nesse capítulo, vamos dizer assim. E o mesmo acontece quando vai lá no 6.1, que é onde tem um título, que ele vai falar ações para abordar riscos e oportunidades. Porém, abaixo desse título não tem também nenhum requisito. Os requisitos começam apenas no 6.1.1, que por sua vez não tem um título. O 6.1 ele já começa com o texto, que é o que a gente vai falar aqui. A norma prevê que, ao planejar o SGQ, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1 e os requisitos referidos em 4.2, e determinar os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para. E aí, ele começa a falar algumas premissas aí que a gente precisa abordar. Antes de falar dessas premissas, vale a gente parar um pouquinho e respirar aqui, legal? Antes de falar dos quatro requisitos, a gente precisa se lembrar o que é o 4.1 e o 4.2. Bom, 4.1 é o contexto, é onde a gente escreveu lá utilizando o SWOT, lembra? Caso não se lembre, volte lá no vídeo e dá uma olhadinha. E o 4.2 é onde a gente fala das expectativas e necessidades das partes interessadas. Pois bem, esse conceito também foi abordado em vídeo anteriormente, caso você não se recorde, volta lá. Mas se você já se recorda, o que você precisa fazer daqui para frente? Volta no que você já escreveu, você já determinou o seu contexto, você já determinou a sua expectativa e necessidade. Então, leia ela para que a sua parte de riscos e oportunidades também esteja alinhada a tudo isso. Um assunto que também é bem importante aqui a gente parar para pensar é entender se o 4.1 e o 4.2 ele foi abrangente o suficiente. E é nesse momento que a gente volta nele que a gente entende se faltou algo, se não faltou, e aí a gente vai completando também. Legal? Feito isso, já sabemos de onde partir, certo? Então, eu vou ler lá a minha análise SWOT, vou ler minha tabela de partes interessadas, e com isso eu vou começar a determinar os riscos e oportunidades, que é o que esse item pede. A norma ainda continua falando que os assuntos descritos têm que ser: eu tenho que assegurar que o SGQ possa alcançar seus resultados pretendidos, ou seja, quais são os riscos e oportunidades que estão ligadas ao seu mapeamento de processo. Olha ele aí de novo, a gente pode notar que o mapeamento aparece algumas vezes na norma, não é mesmo?
Algumas empresas, inclusive, já levantam os riscos durante a elaboração do mapeamento de processos. Esse é um formato muito interessante, já vi várias empresas fazerem e se darem super bem. Porém, aqui vale o cuidado com a gestão bem elaborada, porque você vai precisar, né, atribuir algumas pontuações aos seus riscos para você poder priorizá-los, e aí nem sempre no mapeamento você consegue fazer isso. Mas se conseguir, é perfeito juntar as duas ferramentas. A segunda especificação trazida para a norma, ela diz o seguinte, que é importante abordar e elevar efeitos desejáveis, ou seja, identifique uma oportunidade. E aí, como que eu torno essa oportunidade viável? Como que eu maximizo o resultado dessa oportunidade? É super importante entenderem que essa norma ela ressalva também a oportunidade. Porque é muito comum, quando a gente fala em riscos e oportunidades, focar somente nos riscos, né? E esquecer as oportunidades. Por isso que a norma traz em uma letrinha específica que a gente precisa fomentar, aumentar, tornar viável oportunidades. O outro requisito, ele vai falar o seguinte, a gente precisa reduzir os efeitos indesejáveis. Aqui é basicamente lembrar que é bom identificar o risco, certo? E aí, depois que eu identifico, o que eu faço com ele? Eu preciso reduzi-lo. E aí, eu posso tomar uma ação preventiva, né, para trazer essa redução. Trabalhe sempre pensando no risco como algo a ser evitado ou exterminados. Legal? E aí, a gente precisa identificar qual é a forma de tratar cada um desses riscos. E é esse o grande objetivo desse item, né? E por fim, mas não menos importante, a norma ainda traz que você tem que alcançar melhoria. O que a norma está querendo dizer aqui, gente? Note que ela é sábia, porque ela deixa oportunidades em um lugar e a melhoria ela traz aqui no final, falando, ó, retroalimenta, né? Você tem que revisar isso aqui de tempos em tempos. Não basta identificar os riscos e oportunidades uma única vez. Consegue entender? Bom, vocês devem estar se perguntando, mas Camila, como fazer isso? É tanta coisa, como que eu vou trazer, né, mais uma atividade? Como que eu faço isso? Bom, aqui o mais usual, gente, é fazer uma planilha, e nessa planilha aí determinar algumas condicionantes, né? Então, como que torna uma pontuação para um, uma pontuação para o outro. A gente vai fazer um vídeo aqui especificamente falando da tabela de riscos e oportunidades mais para frente, tá bom? Mas de forma geral é fazer uma tabelona lá, e nessa tabela você vai colocar, né, todos os seus riscos, suas oportunidades, as ações e como você vai tratá-las. Mas faça essa tabela ser algo usual no seu sistema, pois somente dessa forma você vai conseguir tornar riscos e oportunidades algo vivo. Não torne somente uma tabela para ser atualizada à véspera de auditoria, porque aí não agrega valor ao seu sistema, beleza? E aí é um dos grandes desafios desse item. Como que eu torno uma tabela usual? Uma dica, né, uma recomendação que eu sempre faço é que você traga ela como um tópico das reuniões que você tem periódica na sua fábrica. Você, como qualidade, pode simplesmente planejar no seu calendário lá de ações do SGQ, verificar essa planilha de tempos em tempos, não somente na auditoria, né? Fazer a retroalimentação dela para que ela faça sentido. Bom, riscos e oportunidades, na minha opinião, é um dos requisitos da norma que mais tende a agregar valor para a organização, se feito corretamente. Pois, de certa forma, a gente já faz isso no nosso dia a dia, né? E que não é sistematizado. E é aí que mora o maior risco, pois quando eu não sistematizo, eu não tenho sempre que fazer periodicamente, eu não faço revisões, então isso pode morrer facilmente. É muito comum a gente ouvir dizer que riscos e oportunidades não agregam valor. Mas por que que não agregam? É isso que a gente tem que entender. Quando ouvir dizer que um item da norma não agrega valor, vai entender que ele não está agregando. Possivelmente ele foi implementado de forma errônea. Legal? Bom, com isso a gente conclui o nosso vídeo de hoje. E de verdade, eu espero ter clareado um pouquinho sobre esse assunto, porque ele parece simples, mas quando a gente vai fazer, vocês vão ver que ele é bem complexo. São muitos riscos, muitas oportunidades e como priorizar. Né? Então, é por isso que aqui na Santa ISO a gente tem um curso específico sobre análise de riscos e oportunidades. É um curso bem procurado, bem bacana. Caso você tenha interesse, consulte nossa grade, né, nossos horários aí no www.consultoriasantaiso.com.br. Pessoal, beijinhos e até o próximo vídeo.